Meio-dia pontualmente pelo horário de Brasília, ótima tarde para você ligado na programação da Band News FM, quarta-feira, 26 de junho de 2019. Eu sou a Carla Bigato, Felipe Bueno por aqui também. Olá, Felipe Bueno. Salve, Carla Bigato. Olá, como vai você? Tudo bem? Eduardo Aineg também todo elegante hoje. Boa tarde. Qualquer trapinho me enfeita, meio-dia. Eu vou ficar aqui até as 2 horas da tarde, tendo o privilégio de ter comigo aqui, junto, a dupla mais admirada do rádio brasileiro, ela, Carla Bigato. Você tava falando mansinho. Né? Você sentiu? Senti. Um tom assim mais suave? Vamos ver até que horas. Vamos ver quanto tempo dura. E ele, Felipe Bueno, que manda um salve. Salve para vocês todos. E também conosco, o ouvinte a ouvinte, que fazem a Band News FM ser aquilo que ela é, a rádio mais admirada do rádio brasileiro. Já entregamos 60 minutos do... Como é que é? Não, como é que era? MDD, 60 minutos já se foram. E aí a gente vai entregar mais 120 minutos. Talvez, em 2 blocos de 60. Talvez um bloco um pouco maior e um bloco um pouco menor. Mas não importa. Hoje eu queria chamar a atenção para o seguinte. Tem algumas discussões que são muito importantes. Mas muito importantes. Tem outras que são muito interessantes. Nem toda discussão importante é interessante. Concordo. Nem toda discussão interessante é importante. Mas a gente presta atenção, às vezes, mais às discussões interessantes do que as importantes. Até porque elas são interessantes, né? E a gente só sabe que as discussões elas são interessantes ou importantes, ou às vezes as duas, depois que a gente discute. E a gente fala, puxa vida, é importante. Ou, puxa vida, não, pelo visto essa aí eu acho que é só interessante, né? E eu queria colocar na categoria de discussão sem grande importância, mas muito interessante, o futuro da Fórmula 1. Na cidade de São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou no Brasil. Ou no Brasil. Já que o Brasil foi envolvido, né? Porque o presidente falou que o governador tem que pensar no país. No país. Isso. Então vamos lá. A Fórmula 1 tem 21 provas. Mas são 21 países, né? 8 provas já se foram. Vários países que já tiveram provas não tem mais. Por exemplo, a Argentina tinha Buenos Aires. A Austrália, que tem Melbourne, tinha Adelaide. Adelaide perdeu a prova, né? Hoje a prova nos Estados Unidos é em Austin, tinha Indianápolis, perdeu. Chegou a ter Detroit também. A Espanha tem Barcelona, tinha Valência. E assim vai. Você tem cidades que entram, cidades que saem. Algumas provas importantes, na França mudou e vários lugares mudaram. Já foi Rio, hoje é São Paulo. Por que essa discussão ela não tem importância, embora ela seja muito, mas muito interessante? Portugal, por exemplo, teve uma prova em Estoril até 1996. De lá para cá, já se vão 23 anos sem prova. O que aconteceu com Portugal nos últimos 23 anos? Explodiu do ponto de vista econômico, explodiu do ponto de vista do turismo. No último ano da prova de Estoril, Portugal recebia 5 milhões de turistas por ano e se prepara agora para receber 20 milhões de turistas, sem Fórmula 1. Né? A cidade de São Paulo recebe 15 milhões de turistas por ano. Tem gente que fala que é 14, conforme a fonte você vai ver um número um pouco maior, um pouco menor, mas são 15 milhões de turistas por ano. 15 milhões de turistas por ano. Quando eu falo a cidade de São Paulo recebe 15 milhões de turistas por ano, eu estou incluindo os turistas que vêm de Ribeirão Preto, que é uma cidade importante do interior de São Paulo, que vêm de cidades do interior de São Paulo, que é o maior emissor de turistas para a cidade de São Paulo. É o interior de São Paulo. Mas recebe 15 milhões de turistas, o movimento econômico de São Paulo se lastreia nesses 15 milhões. É a única cidade da América do Sul na lista das 20 maiores cidades para fazer negócio, para você, de turismo de negócio, na lista das 20. Você está com uma cidade entre as 10 mais visitadas da América Latina para turista estrangeiro, tem quase 2 milhões de turistas estrangeiros. Sabe quanto que a gente recebe? Quando eu digo a gente, porque eu moro em São Paulo. São Paulo movimenta de 12 a 14 bilhões de reais por ano em turismo, Carla. A Fórmula 1 movimenta 300 milhões de reais, que é mais ou menos, se você pegar 14 bi e dividir por 52 semanas, é o que vai dar. É uma semana. Uma semana. É uma semana.
Então você tem eventos como a Bienal, você tem eventos São Paulo Fashion Week, você tem a Parada Gay, você tem o Carnaval, você tem um monte de eventos que movimentam uma quantidade de dinheiro importante. Mas o que sustenta o turismo de uma cidade não é nada disso, mas não é nada disso. Para se ter uma ideia, o Rio de Janeiro, por exemplo, recebe... aliás, o Carnaval brasileiro recebe 400 mil turistas estrangeiros no ano. O Carnaval, sendo que a gente recebe 6 milhões e meio de turistas por ano. O Carnaval só traz 400 mil pessoas para cá, de fora do Brasil. Não é importante. 6 milhões e meio de turistas no Brasil, só 400 mil vem por causa do Carnaval. Então nunca é um evento. São vários e vários e vários e vários eventos. São Paulo tem centenas de congressos, feiras, enfim, é por isso que a cidade está mobilizada. Se o Rio de Janeiro ganhar a Fórmula 1, ele vai levar para lá alguma coisa que é importante. Mas não vai mudar nada o panorama do Rio de Janeiro. Como não vai mudar nada o panorama de São Paulo se perder a Fórmula 1? O PIB do turismo da cidade de São Paulo é 2% de tudo aquilo que a cidade fatura. 2%. Se uma semana de faturamento for perdido, dá 0,08% de queda no PIB. É irrelevante. É sem significado. O Peru, e a gente tem falado do Peru, o Peru que nunca teve Fórmula 1, nunca teve Fórmula 1, recebia 2 milhões e 200 mil turistas em 2011, 2010. Hoje recebe 4 milhões e 800. E o Brasil, que tem Fórmula 1, tinha no Rio, agora tem em São Paulo, não passa da casa dos 6 milhões e 300, mas não passa há anos. Anos, é 6 milhões, 6 e 200, 6 e 300, não chega a 7. A gente não avança. E fica andando de lado, andando de lado, andando de lado, andando de lado. É importante que o turismo seja algo fortalecido. A cidade de São Paulo tem 20 mil restaurantes, tem 30 mil bares. Só perde para Nova York, quando você pega em número de restaurantes. Você tem 50 mil indústrias aqui nessa cidade. 38 das 100 maiores empresas estão sediadas aqui. É isso que faz as coisas andarem no mundo do turismo, no mundo da economia. Não é um evento esportivo, ou um a mais, ou um a menos. Agora, olha que interessante. Hoje, neste momento, a gente está discutindo a possível transferência, como se já fossem favas contadas, da Fórmula 1 para o Rio de Janeiro. Existe um calendário muito rigoroso, porque nós estamos falando da possível Fórmula 1 em 2021. Então, em 2020, já vai sair um calendário oficial, que você pode printar, e vai estar lá, provas de 2021. Isso não pode ser feito em dezembro de 2020. Gente, vocês que querem fazer reserva, não vão para São Paulo, é Rio. Mas quando que tem que avisar? Tem que avisar com muita antecedência para as pessoas comprarem ingressos, se programarem, reservarem shows, etc. Então, isso tem que entrar no calendário com antecedência. Em geral, 6 meses antes. Nós estamos falando em junho ou julho do ano que vem. Então, em junho do ano que vem, e nós estamos em junho, daqui a um ano, tem que estar tudo certo. Tudo certo. Tudo certo significa aprovadas as licenças ambientais, iniciada a construção, é uma obra de 200 milhões de dólares, é um investimento de 200 milhões de dólares. Organizar a prova não tem nada a ver com construir o autódromo. Claro. Certo? Construir o autódromo é ter um piso lá, com os boxes, uns negócios, uns troços. Que tem N especificações. Que tem milhares de especificações que não tem nada a ver com as especificações que já foram no passado. É um negócio muito sofisticado. Mas tudo bem, tem que ter ambulância, tem que ter um sistema de escapes e transferência de gente para os hospitais, tem que ter médicos, tem que ter engenheiros, tem que ter uma estrutura monumental. Esquema de trânsito. Logística para levar os equipamentos. A logística para levar os equipamentos. Isso tudo você tem que resolver em 12 meses. Aqui em São Paulo, por exemplo, nesse aspecto do trânsito, a CET, que é o órgão de trânsito de São Paulo, fecha ruas, monta esquema que começa a valer uma semana antes da prova, né? Moradores têm autorização para entrar. Especial para entrar nas ruas em que moram, né? Então tem mais tem isso. Aí olha que interessante. Em março do ano passado, a Argentina, que perdeu o Grande Prêmio em 2000, sei lá, 98, 2000, sei lá quanto que a Argentina perdeu o Grande Prêmio.
começou a discutir a volta do Grande Prêmio em Buenos Aires, com os mesmos personagens que o Rio está discutindo. Só que se você der uma gugada, você vai ver essa discussão aí em março de 2018. Os mesmos caras foram pra lá e disseram, não, pra sediar, basta ter 25 milhões de dólares, não sei o quê, fazer as reformas no Autódromo Oscar e Juan Galvez, 300 milhões por 5 anos de contrato com a Liberty Media, que é a empresa que tem os direitos. Então, é uma empresa de mídia, ela tem os direitos, ela quer receber a grana. Só que você tem que combinar com a FIA, em última instância, com a FIA, que é quem vai resolver tudo. Então, para bater o martelo final, esse troço demora. Pode ir para o Rio? Pode ir. É provável que vá para lá? É provável, é possível, digamos assim, é possível. Agora, se acontecer isso, qual é o efeito econômico para o Rio de Janeiro? Inexpressivo. Qual é o efeito econômico para São Paulo? Inexpressivo. São Paulo vai ficar menos conhecida mundialmente, vai deixar de ter feira, vai deixar de ter parada gay, vão deixar de fazer eventos na cidade de São Paulo, como se as pessoas viessem para São Paulo porque tem Fórmula 1. Então, São Paulo não seria a cidade em que se tornou, né, antes da Fórmula 1. Já era. Né? E o Rio de Janeiro teria acabado completamente depois da Fórmula 1 e não acabou. Rio de Janeiro entrou em colapso, não foi quando? Assim, saiu a Fórmula 1 de lá, o Rio entrou em colapso. Não foi por causa disso. O Rio entrou em colapso por causa do Cabral, por causa do Pezão, por causa da roubança, por causa do fim do royalty do petróleo. Não tem nada a ver com a Fórmula 1. Então, se a gente voltar a ter Fórmula 1 no Rio, parabéns pro Rio de Janeiro, vai ser legal pra caramba e tal. Mas não vamos dar isso o tamanho que isso não tem. Não muda o cheiro da água. Não vai mudar o cheiro da água. Rio de Janeiro só vai virar uma cidade rica se o Rio de Janeiro conseguir copiar o que Lima está fazendo. São Paulo tem que copiar o que Lima está fazendo. Nós temos que olhar para ver o que Lisboa está fazendo. Nós temos que olhar para ver o que esses caras estão fazendo. A gente tem a Marcha para Jesus. A Marcha para Jesus é um evento tão importante quanto a Fórmula 1. Né? Ah, mas a gente gosta mais da Marcha para Jesus do que da Fórmula 1. A gente gosta de tudo. A gente gosta da virada cultural. A gente gosta de qualquer evento que movimente a economia local e, portanto, a economia nacional. E isso passa por uma quantidade industrial de eventos. É um depois do outro, um depois do outro, um depois do outro. Uma cidade com 5, 6 milhões de habitantes, como é o Rio de Janeiro, uma cidade com 12 milhões de habitantes, como São Paulo, não pode viver de um evento de uma semana que fatura 300 milhões de reais. Esse dinheiro não dá para nada. Não tem condições. Agora, achar que transformar isso numa mega discussão entre o presidente da República e o governador de São Paulo e o prefeito da cidade, tem um bigodudo, que é o que aparece em todas as fotografias, né? Que ele tá olhando pra ver o seguinte, pra onde vai a grana. Pra mim, eu não tô nem aí, bicho, vocês resolvam. Eu não tenho nenhuma paixão pelo Rio, paixão por São Paulo, quero que se dane, né? Agora, a cidade de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro tem que ter aquilo, pô, tem que ter mais Coromoda, tem que ter mais evento da cana, salão do automóvel, tem que ter um monte de coisa. E para isso não basta você pegar e fazer um autódromo gigantesco, gastar um dinheirão para 200 milhões de dólares para nada. Ah, não, mas tem um brasileiro lá que tá afim de botar o dinheiro. Mas show, tomara que dê certo. Para mim não faz a menor diferença e não faz para cidades também. Então, só pra gente lembrar que assuntos importantes e assuntos interessantes são diferentes. Este é um assunto interessante, tanto que dá para falar sobre ele por um bom tempo. Agora, importância são aqueles que às vezes são muito chatos. E a gente sabe quais são. É a Previdência, é a reforma política, é a reforma tributária, essa chatice que quando você fala no bar todo mundo levanta e vai embora. Mas se você fala, e a Fórmula 1? A Fórmula 1 vai sair de São Paulo, vai entrar no Rio de Janeiro. Aí mostra o interesse, essa vibração. Mas é só interessante e é isso que é preciso ficar claro.